Naqueles dias, Isabel! Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente Isabel! a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Isabel! Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Isabel! Shalom, minha prima! Shalom, Maria! Você é bendita entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Louvado seja Deus! Oh, meu Deus! Como posso merecer que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando a sua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança saltou de alegria no meu ventre. E o poder de Deus tomou conta do meu ser. Você é bem-aventurada porque acreditou. E vai lhe acontecer tudo o que o Senhor lhe prometeu. A minha alma glorifica ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, porque Ele olhou para a humilhação de sua serva. Por isso, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. O Poderoso realizou maravilhas em mim. E santo é o seu nome. E sua misericórdia, ela se estenderá de geração em geração sobre todos aqueles que o temem. Manifestou o poder de seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens aos famintos e dispensou os ricos de mãos vazias. Socorre Israel, o seu servo, lembrando-se de sua misericórdia, conforme prometer aos nossos pais, em favor de Abraão e de sua descendência, para sempre, para sempre. Isabel! Maria ficou 3 meses com Isabel. Depois, voltou para casa. Os evangelhos que mais falam a respeito de Maria são justamente estes 2 evangelhos, de Mateus e de Lucas, que contêm o evangelho da infância de Jesus, né? E para narrar a infância de Jesus, é claro, tem que falar de Maria. Uma outra vez que Maria aparece, é sempre uma figura, ela aparece, mas você poucas vezes escuta um discurso de Maria, algo que ela faz. E de fato, nos 4 evangelhos, nós não vamos encontrar nada a respeito dos seus últimos dias, né? Da sua vida, daquilo que depois aconteceu, depois da ressurreição do Senhor. Não vamos encontrar nos evangelhos canônicos, nos 4 evangelhos, nada que nos diga a respeito do que foi que aconteceu com Maria depois, né? A gente entende, né, por conta do evangelho de São João, Maria debaixo da cruz, depois da morte do Senhor, que o discípulo a acolheu na sua casa, né? E pela tradição sabemos que Maria viveu na casa de João, na comunidade de João, né? Tem outros evangelhos, outros escritos que falam a respeito, né, de Maria, mas na Bíblia mesmo, canonicamente, não tem nenhum evangelho que fale a respeito desses últimos dias de Maria, né?
como foi que aconteceu. Então, por essa motivação, não tem nenhum evangelho que vá se aproximar disso daqui, né? De dizer que Maria foi assunta ao céu. E vai falar da ascensão do Senhor, sim, vai falar da ascensão do Senhor, mas não da assunção de Maria. Então, não tem, de fato, depois daquele acontecimento, né, Lucas apenas vai lembrar que Maria estava, dia de Pentecostes, estava junto com os discípulos lá naquela sala, quando veio o Espírito Santo. Mas assim, sempre lembra, por exemplo, estavam reunidos Maria e os discípulos, naqueles dias. E daqui, ele parece não comentar mais nada. Ele diz que os apóstolos saíram, começaram a falar em outras línguas, não sei o quê, mas desapareceu aqui a figura de Maria. Não diz se ela saiu também, se ela estava falando, não diz nada disso, né? Parece que o enfoque era mesmo outro. Então, canonicamente, né, nos evangelhos canônicos que temos aqui dentro do cânon, não tem nenhum evangelho que fale a respeito, depois daqueles breves momentos onde aparece Maria, não tem nenhum evangelho que mais fale a respeito disso. Por isso, não tem um relato, né, aproximado. E são tomados evangelhos que falam de Maria, né? Sendo uma festa, né, por exemplo, da Assunção de Maria, são evangelhos que são tomados para relembrar, né, a figura e a importância de Maria. Por que estes evangelhos? Por que escolher esse evangelho, por exemplo, precisamente? Porque este evangelho nos mostra que Maria, ela participa da plenitude e foi preservada, porque o que é a festa da Assunção de Nossa Senhora? Maria assunta, né, elevada ao céu de corpo e alma. E qual é a motivação disso? Isto que nós acabamos de ler. Ela foi preservada do pecado original por ter sido escolhida para ser a mãe do Senhor. E como profetiza Isabel, né, é bendita entre todas as mulheres da terra. Justamente, então, Maria, pelos méritos de Cristo, participa, então, da sua vida, da sua graça. Por isso, é sem pecado original, sem culpa original, assim foi preservada desde o princípio, em vista dos méritos de Cristo, né? Então, o que o Evangelho quer nos mostrar é justamente isso, né? O porquê que Maria foi elevada ao céu. Porque ela foi, de fato, a escolhida, ela viveu, ela compreendeu a vontade de Deus, acolheu a vontade de Deus, foi preservada do pecado, é bendita entre todas, ela se abre para acolher o Verbo de Deus, para se fazer carne na sua carne, e por todos esses motivos, Maria foi elevada ao céu de corpo e alma, né? Por isso, não tendo pecado, Maria não precisa de, vamos dizer, de uma... não tendo o pecado original, né? Maria não precisa ainda aguardar que toda a criação seja renovada no final, como diz Paulo, quando Deus será tudo em todos, né? Então, toda a criação aguarda, diz São Paulo, né? E geme o dia final, quando Deus renovará toda a criação. Mas Maria, por não ter a mancha do pecado, não aguarda este dia, né? Como se ela precisasse ainda de um julgamento para participar da glória celeste. Então, a fé da Igreja diz que por esse motivo, né, Maria foi já elevada ao céu, de corpo e alma. E Maria é, neste caso, o sinal e a antecipação daquilo que acontecerá conosco no fim dos tempos, né? Quando nós participaremos da vida com Deus. Então, você vai encontrar alguns evangelhos, né, apócrifos, que não entraram dentro do cânon das Escrituras, e que eles relatam algumas situações, algumas coisas. E, padre, de onde é que vem, então, afirmar, né, saber, dizer? É justamente o que o evangelho que nós lemos, né,
como também todos os outros evangelhos que nos mostram a figura de Maria, nos fazem ver, né? Ela foi a escolhida, ela foi preservada do pecado para ser a mãe do Salvador, acolheu o projeto de Deus em si, por isso agora participa da sua glória, né? É levada junto ao Filho, né? Já está junto com Jesus. É por esse motivo, né? E então não vamos encontrar nenhum evangelho próximo, né, que vá narrar para nós um pouco como foi que aconteceu. Se Maria teve outros filhos, não, né? Maria não teve outros filhos. Vocês não devem assistir a novela da Record, tá? Que aquilo é um sacrilégio puro, né? É pecado, tá? Assistir, corroborar com aquilo que denigre a fé ou que menospreza a fé, né? Então vocês assistindo essa novela, vocês estão menosprezando a fé católica, a sua própria fé, né? E isso é pecado. Mas tá bom. Maria não teve outro filho a não ser Jesus, né? Dizer que Maria possuiu, né, outros filhos, isso daqui é uma interpretação errônea da Sagrada Escritura, né? E daquilo que possivelmente alguém vai acabando inventando, né? Por conta daquelas passagens, geralmente eles se fundamentam bem aqui, né? Naquelas passagens onde diz, olha, que tua mãe e teus irmãos estão aí fora, estão te procurando, né? E aí eles insistem em dizer, né, que na verdade não, que a palavra para irmão é uma coisa, a palavra para primo é outra, por isso não tem nada a ver, era filho mesmo de Maria, né? Não tinha... O estranho é que Jesus nunca mencionou, né? Que não aparece nitidamente nos evangelhos, então, essa filiação e todas essas coisas. Mas é uma interpretação errada, né? Daquilo que diz, tua mãe e teus irmãos estão aí, na verdade é uma aproximação, né? Os primos de Jesus, né? Lembre-se que havia em Israel muitas... É uma cultura, né? Uma cultura que a gente deve compreender. Se nós ocidentais formos levar ao pé da letra, por isso é o problema de levar a palavra de Deus ao pé da letra, né? Com uma cultura totalmente divergente, a gente acaba interpretando de forma errada, né? Por exemplo, os primos que são filhos do meu tio, que é irmão do meu irmão, por exemplo, são contados como filhos, né? São contados como irmãos, né? Numa aproximação são contados como irmãos. Então, possivelmente, né? Certamente, quando disser, olha que tua mãe e teus irmãos estão aí, eram os primos de Jesus, né? E sim, dos primos de Jesus, a respeito deles se fala muitas vezes no Evangelho, né? Começa aquela que era, né? A prima e E se fala algumas vezes no Evangelho, se volta, né? Este grau de parentesco. Então, quando na Escritura fala os irmãos de Jesus, não está se referindo necessariamente aos irmãos de pai e de mãe, mas aos primos, que são os parentes mais próximos, né? E eram contados como irmãos, né? Não tinha uma distinção, né? É uma distinção nossa essa daqui, né? Ele é meu... Aqui é meu tio, é minha prima, esse daqui é meu primo, a gente que faz isso, né? Primo de primeiro grau, primo de segundo grau, primo de terceiro grau. Daqui é meu primo distante, que é primo do tio do meu avô, não sei da onde, né? A gente que costuma encontrar muito parente para todo lado, né? É próprio da nossa cultura, né? Mas não teve nenhum outro filho, né? Maria concebeu apenas o Filho de Deus, né? Jesus Cristo. Por que eles insistem nisso, né? E lá na novela vocês vão ver isso. Por que insistem? Porque como Maria foi escolhida para ser a mãe do Senhor, então até aí não tem nenhum problema. Eu posso dizer que ela é santa, pura, imaculada. Mas depois disso, à medida que eu digo que Maria se envolveu com José, teve relações sexuais com ele, concebeu outros filhos, eu destruo, né, a virgindade, a santidade, e digo que ela é uma pecadora. Então eu destruo toda a figura de Maria. Por isso essa perseguição constante, né,
para dizer, não, teve outros filhos sim, né? Um pouco para tentar destruir a base, essa base, né? Que nós acreditamos que Maria foi virgem, concebeu virgem, né? Permaneceu virgem após o parto e que é santa, pura, né? Então, quando você diz que teve outros filhos, automaticamente diz então que ela teve relação sexual e, portanto, não é pura, né? Por que vocês, praticamente os evangélicos fazem isso, né? Querem, por detrás, querem perguntar isso, né? Por que vocês acham Maria pura se ela teve outros filhos? Não é verdade, né? Não fala nada a respeito no evangelho, mas provavelmente, sim, ela permaneceu virgem, né? Permaneceu pura. E depois José certamente compreendeu a condição daquilo que era o projeto de Deus, né? E nunca se diz, né? Ela mesma diz, né? Como é que isso se fará se eu não conheço o homem, né? Conhecer alguém, né? Essa palavra conhecer, essa expressão, né? Conhecer alguém significa ter relação, né? Sexual, um ato sexual. Então ela mesma diz, né? Como é que eu posso conceber se eu não conheço o homem? Nunca tive relação com nenhum homem, né? Então, sim, possivelmente ela permaneceu, né? Eles viveram, José cuidou, tudo mais, mas ele também entendeu, né, a sua condição de pai e a sua doação ao Filho Jesus, como pai adotivo, né? Mesmo não sendo pai mesmo de Jesus, o adotou e acolhe também em sua vida o projeto de Deus. O nosso texto começa dizendo, naqueles dias. Que dias? É só lermos um pouco acima para contextualizar onde está o nosso texto. Então, aqueles dias se referem ao anúncio do anjo Gabriel a Maria. Depois de ter anunciado a Maria que ela seria a mãe do Salvador, ainda naqueles dias, Maria pôs-se a caminho. Eu gostaria que nós retomássemos um evangelho que nós lemos há uns domingos atrás. E eu acho que vocês lembram, quem veio na Escola da Palavra dessa segunda-feira, eu acho que vocês lembram. Era a missão dos 12. Lembra que falamos do caminho, pôr-se a caminho, né? A gente tocou alguns pontos a respeito do caminho. Antes de falar que Maria pôs-se a caminho, né? Explicar e tudo mais, eu gostaria de ler esta pequena passagem do Evangelho de Marcos. Também Lucas tem esta passagem, mas como nós lemos do Evangelho de Marcos, vamos ler do Evangelho de Marcos. Dizia assim: chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, e deu-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que nada levassem para o caminho, a não ser um cajado apenas, nem pão, nem alforge, nem dinheiro no cinto, mas que andassem calçados com sandálias e não levassem 2 túnicas. E dizia-lhes, onde quer que entreis numa casa, nela permanecei, até vos retirardes do lugar. E se algum lugar não vos receber, nem vos quiser ouvir, ao partirdes de lá, sacudi o pó debaixo dos vossos pés, em testemunho contra eles. Partindo, eles pregavam que todos se arrependessem, e expulsavam muitos demônios, e curavam muitos enfermos, ungindo-os com óleo. Então veja, nós falamos naquela escola a respeito do caminho, porque eu chamava a atenção para a expressão recomendou-lhes que nada levassem para o caminho. Eu lembrava que a expressão que a palavra usa aqui não é no caminho, porque se você vai percorrer um caminho, então eu digo, olha, não leve nada no caminho, não leve nada. Na caminhada, no caminho, não leve nada. É sinal de que você vai percorrer um caminho. E eu dizia que aqui se diz não leve nada para o caminho. Só que quando você diz para algum lugar, você está indicando que aquele é o lugar.
né? Então, quando eu digo assim mesmo, olha, não leve seu celular na rua, significa que você vai passar por uma rua e tudo mais, né? Só que quando diz para, sempre indica um lugar fixo. Como se eu dissesse, olha gente, vocês tragam aqui para a catedral. Então o que nós falávamos? Que o texto parece nos indicar que o caminho é o lugar. O caminho não só é um lugar de passagem, mas é o próprio lugar. Lembrávamos então, portanto, que o lugar do discípulo é o caminho. E o discípulo deve ter consciência disso. Ele sabe que sempre está a caminho. Não somente isso, como o próprio Senhor indicou que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Por isso mesmo que o lugar do discípulo é o caminho. O lugar do discípulo não é uma cidade, uma casa, um não sei o quê, porque senão o discípulo poderia imaginar que o caminho é apenas uma passagem e que quando ele chegar em algum lugar, ele pode dizer, bom, não, agora eu já percorri o caminho, não preciso mais ir para frente, já cheguei, já fiz. Mas o discípulo, sabendo que o lugar próprio dele é o caminho, ele deve saber, então, que a sua missão é estar sempre a caminho. E falávamos disso, e que Jesus é o próprio caminho. E víamos como nos primórdios do cristianismo, os cristãos, antes de serem chamados com esse nome de cristãos, eram conhecidos como os do caminho. Lembre-se, não do caminho neocatecumenal, tá? Que nasceu um dia desse. O caminho se referia àquele grupo que seguia Jesus. Os do caminho. Lembra que a gente viu várias passagens nos Atos dos Apóstolos, não sei o que, como era que aconteceu uma confusão lá com o pessoal, com aqueles que eram do caminho, né? E aí vimos então como eles eram considerados. Então já tinham uma consciência, os próprios discípulos e as pessoas, né, consideravam então eles participantes de um caminho. Pois bem, por que falar de caminho, lembrar este evangelho? Porque o evangelho que nós acabamos de ouvir diz que Maria pôs-se a caminho. E não só este elemento para dizer o quê? Que Maria, antes de tudo, é discípula, missionária. Onde podemos constatar isso? Primeiro, pôr-se a caminho. Assim como os discípulos foram chamados pelo Senhor e o Senhor começou a enviá-los para o caminho. Maria se põe a caminho. Qual é uma outra situação que mostra que Maria é discípula verdadeiramente? Entrou na casa. O que deveria fazer os discípulos? Eles deveriam, dizia, onde quer que entreis numa casa, nela permanecei até vos retirardes do lugar. Por isso, colocar-se a caminho, ir ao encontro, entrar na casa, permanecer nesta casa, demonstra, antes de tudo, que Maria é discípula. Ela antes soube acolher a palavra em si, aquela mensagem do anjo, Maria soube acolher aquela palavra em si. Ela não somente carrega no seu coração, mas gera no seu ventre aquela palavra, e aquela palavra a coloca no caminho, e aquela palavra a leva para o encontro, e aquela palavra a leva sempre em uma casa. Por isso Maria é discípula, antes de tudo, né? É discípula.
Mais feliz do que por ser mãe do Salvador, Maria é feliz por ser discípula do Senhor, né? Por isso Maria é discípula, se coloca a caminho, está a caminho. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa. Naqueles dias, onde Maria poderia muito bem pensar ou se ensoberbar. Depois que o anjo apareceu, Maria poderia achar 1000 desculpas para não sair, para não se colocar a caminho. Assim como nós fazemos, achamos sempre 1000 desculpas para não nos colocar a caminho, né? E aí sempre encontramos, porque quem procura, encontra, né? E se a gente procura desculpas, sempre encontraremos as desculpas, não? Então, Maria se coloca a caminho. Maria não pensa em si. Maria não é egoísta. Maria não está cheia de soberba. Poderia pensar, não, mas agora eu estou grávida. E ainda acima de tudo, é de Jesus, o Salvador, o Filho de Deus. Ah, não. As pessoas que devem vir aqui, devem me servir, devem cuidar de mim, porque agora eu não posso. Agora eu não posso fazer nem lavar uma panela, não posso. Maria, antes de tudo, pensa na necessidade do outro. O que queremos olhar em Maria justamente aqui? A figura da discípula missionária, que deve estar sempre diante dos nossos olhos para que nós também possamos ser discípulos missionários. Maria, antes de tudo, é levada a olhar para a necessidade do outro. Por que Maria vai apressadamente? Porque o anjo havia anteriormente dito para ela que sua prima Isabel estava grávida e já era o 6º mês, e Maria sabia que Isabel era velha, já tinha uma idade, era idosa, por isso ela sabia que Isabel não podia fazer muita coisa e sabia que era arriscado. Imagina, uma mulher idosa ter um filho, né? Quanto, doutora, você que é pediatra e está na área da medicina, até a partir de quantos anos já é considerada uma gravidez já de risco? 35, né? Então, veja lá, né? O que Maria pensou? Maria pensou logo na necessidade de Isabel. Meu Deus, como é que esta mulher deve estar? Como é que deve estar necessitando? Como é que ela precisa? Mas o seu marido está lá, mas o seu marido é velho também. O que vai fazer 2 velhos, né? Não, eu tenho que ir lá. Por isso, a necessidade do outro, leva Maria sempre a olhar, aquela realidade leva Maria a olhar sempre para a necessidade do outro. É o olhar esta necessidade que faz com que Maria não seja soberba, que Maria não pense em si mesma, que Maria diga, não, agora eu estou grávida, eu não posso sair no sol. E, meu Deus, andar na região montanhosa, imagina, a gente nem tem montanha aqui, né? Mas já dá para perceber a coisa como é, não? Andar numa região montanhosa, e se eu escorregar, cair, me bater? Sem falar que havia o perigo de assaltantes no caminho. Vocês sabem que havia sempre os assaltantes, principalmente nas regiões montanhosas, que era onde se podia esconder por detrás das rochas, era um lugar onde tinham muitos assaltantes. Por isso, o risco do caminho, o risco de quantas coisas, subir, descer, imagina, uma região montanhosa, né? A gente alguém sobe a rampa da catedral, chega com meio metro de língua para fora, não? Imagina na região montanhosa, né?
chega cansado já, né? Meu Deus do céu, não aguento mais, né? Imagina numa região montanhosa subir, depois ter que descer, né? Aquela coisa meio íngreme, sabe? Pedras e tudo mais. Em nenhum momento, diz a narrativa do Evangelho, Maria pensou nestas possibilidades. Em nenhum momento. Ela apenas coloca-se a caminho. Maria leva a palavra, assim como o discípulo missionário, porque a palavra está se fazendo carne no seu ventre. Maria se coloca a caminho, assim como o discípulo missionário. Maria vai ao encontro, assim como o discípulo missionário. Maria entrou na casa de Isabel, como recomendou Jesus aos seus discípulos missionários. Ela vai se dirigindo, não de qualquer modo, ela vai apressadamente. Como é esta palavra, a classificação desta palavra no português? É um advérbio, né? Maria não vai de qualquer jeito, Maria vai apressadamente, ela tem pressa. Assim como o Senhor que vem ao nosso encontro tem pressa, Ele vem ao nosso encontro e tem pressa que experimentemos a sua salvação. Maria também tem uma pressa. O que é que leva esta Maria a ter esta pressa? A fé. A fé de Maria impulsiona Maria para o caminho, impulsiona Maria, e Maria vai apressadamente a uma cidade de Judá. Aqui diz que não era muito longe essa cidade de Judá, né? Aqui diz que hoje esta cidade é identificada de preferência com Ain Karim, 6 quilômetros a oeste de Jerusalém. Por isso, Maria vai a esta cidade, apressadamente. Ela, como fez os discípulos, entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Lembra que, numa das recomendações que o Senhor dá, eu penso que seja no Evangelho de Lucas, não estou bem lembrado, de Mateus, que quando ele envia os discípulos, ele diz: entrai naquela casa e a primeira coisa que se deve fazer é a saudação. A saudação de paz. Se houver naquela casa alguém que seja de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, ela voltará para vós, disse Jesus. Maria entra na casa de Isabel e sauda Isabel. Faz a saudação. E como é aquele encontro? Aqui nós devemos novamente olhar e nos questionar, como discípulos missionários, como é o encontro. O encontro é um encontro repleto do Espírito Santo. Por quê? Porque Maria, anteriormente, lembre-se disso, lá no versículo 35 diz: o anjo lhe respondeu: o Espírito Santo virá sobre ti e o poder do Altíssimo vai te cobrir com sua sombra. Por isso o santo que nascer de ti será chamado Filho de Deus. Onde está o Espírito Santo em Isabel? Aqui no versículo 41, que diz: quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito Santo. Como é este encontro entre estas duas mulheres? Repletas do Espírito. É um encontro cheio do Espírito Santo, porque Maria concebe a sombra do Espírito e Isabel
acolhe cheia do Espírito. Lucas gosta muito do Espírito Santo, né? Por isso vai falar do Pentecostes. E geralmente quando ele fala que alguém vai dizer, ele sempre diz cheio do Espírito Santo, alguém falou. Cheio do Espírito Santo, alguém disse. Como é este encontro? Cheio do Espírito Santo. Porque o discípulo que se coloca a caminho deve estar repleto do Espírito. E aqui não estamos falando da renovação carismática católica, tá? Não tem nada a ver. Não é um encontro cheio de châmbara, de fogo, de unção, de não sei o quê. É o encontro que um batizado, morada do Espírito de Deus, e agora colocado a caminho, faz para oferecer os frutos deste mesmo Espírito. Qual é o fruto deste Espírito em Maria? Jesus não é concebido à sombra do Espírito? Por isso, o que faz Maria à humanidade? Dá à humanidade os frutos, ou o fruto do Espírito. E Isabel reconhece isso. Bendita és tu e bendito é o fruto do teu ventre. Bom, nós somos os discípulos missionários e nós temos que estar a caminho. Por isso devemos nos questionar como são os nossos encontros. Como, não encontros, não entendo encontros, encontro de encontrar, sabe? De entrar na vida de uma pessoa, de encontrar uma pessoa, não um encontro de oração, um encontro de novena, não é assim, né? Alguém pode dizer, esse encontro, o encontro, né, de novena lá de casa é muito sem graça, né? Eu acho que não tem nem nada do Espírito Santo. Não é essas coisas aqui. O encontro que você faz com as pessoas que você vai fazendo este encontro no meio do caminho, que você vai vendo no meio do caminho. Como é este encontro? O que partilhamos com as pessoas? Os frutos do Espírito? Maria partilha o fruto do Espírito, por isso este encontro é sempre um encontro cheio do Espírito. E nunca pensem, tá? Ninguém atravessa a sua vida, a tua vida, porque aconteceu um imprevisto, porque foi nada a ver, porque foi... Como é o nome daquele que a gente chama? Como é? Foi por acaso, né? Foi por sorte. Há sempre uma moção do Espírito atrás de tudo. O Espírito faz sempre encontrarmos-nos, porque esta é a ação do Espírito, e isso pedimos a cada Eucaristia. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito, porque o Espírito nos reúne, o Espírito nos une, o Espírito nos leva para um encontro. E neste encontro partilhamos os frutos deste mesmo Espírito. Impulsionou Jesus, impulsionou Maria, impulsionou Isabel. É o Espírito de Deus. Por isso nunca pense que uma pessoa vai atravessando a sua vida. Não. Você que está cheio do Espírito, partilhe com esta pessoa. E ainda que pareça que ela não tem nada do Espírito, mas o fato de ter entrado na sua vida ou de ter encontrado você foi uma ação própria do Espírito, para que ambos, por meio deste encontro, pudessem partilhar os frutos desse mesmo Espírito. Bom, por isso ninguém atravessa por sorte, por acaso, né? Ninguém cai de paraquedas, né? Dizia um ditado antigo que sorte é o nome que os homens inventaram quando não sabem ver a graça de Deus, né? Então chamamos de sorte aquilo que seria a graça, chamamos de sorte quando não
somos incapazes de perceber que, na verdade, é a graça de Deus, né? E acaso? Não tem acaso, né? Por isso, Maria, repleta do Espírito, porque o fruto do seu ventre é fruto do Espírito, e Isabel, repleta do Espírito. Quando Isabel ouve a saudação de Maria, a criança estremeceu. Não é que estava dando um piripaque no pobre do Joãozinho, né? Porque ele estava tremendo. Na verdade, esta palavra estremeceu ou pulou, né, como algumas traduzem, pode ser traduzida como dançou também, né? A criança dançou de alegria no seu ventre. Quanta alegria! Por que quanta alegria? Veja que, embora pelos méritos de Cristo, a alegria de Isabel é ao ver Maria. Porque diz, quando a tua saudação, né, Isabel diz, com um grande grito, exclamou, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem que a mãe do meu Senhor me visite? Pois quando tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança dançou de alegria no meu ventre. Por que João dança de alegria? O Joãozinho dança de alegria no ventre de Isabel ao escutar a saudação de Maria. Porque ao escutar a saudação de Maria, ele sabe que cumpre-se agora o plano de Deus. E que a salvação está às portas. E que somos livres agora. Somos libertos. E temos motivo para nos alegrar. Não só para nos alegrar, mas motivo para dançar de alegria. Uma alegria tão imensa que invade, que não consegue conter, que ele começa a dançar no ventre de Isabel. Chegou agora a libertação. E o plano de Deus se cumpre agora. Não há por que ter tristeza ou carregar no seu coração ainda o fardo da escravidão do pecado. O Senhor nos libertará. Veio nos libertar. Que alegria! Veio nos dar a vida. Que alegria! Certamente não conseguiu se conter esse Joãozinho, né? Ele começou a dançar. E ficou repleta do Espírito. Aqui, Isabel, com um grande grito, exclamou: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. É bom lembrar que esta expressão é uma expressão que nasce pela moção do Espírito de Deus. Isabel, cheia do Espírito Santo, com um grande grito, exclamou. Quem fala em Isabel? O Espírito. Eu acho interessante, tem uma música, né? Ela é apologética, né? Então ela faz uma defesa, né? Que é a música que diz assim: se um dia um anjo declarou, né, que tu eras cheia de Deus. Eu sempre gostei muito dessa música, porque eu fico pensando nisso, sabe? Se tu eras cheia de Deus, agora fico pensando, meu Deus, quem sou eu? Para dizer o contrário. Sou porventura Deus para dizer o contrário daquilo que ele disse? Eu fico pensando, quem sou eu para desdizer aquilo que o Espírito Santo disse? Acaso sou o Espírito Santo? Ou sou maior do que ele? Para dizer que não é assim, não é bendita, que não é bem-aventurada, que não é uma mulher maravilhosa, escolhida entre todas as mulheres? Como? Como eu tenho a pretensão de ser mais do que o Espírito Santo? Como? No mínimo devo reconhecer a minha pequenez, a minha invalidez, a minha miséria, dizendo: Senhor, se tu chamastes assim Maria, de bem-aventurada, de bendita,
por que não dizer também: sou acaso maior do que Deus? Ou maior do que o Espírito de Deus? Bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. A partir daqui, estas expressões, como no cântico do Magnificat, nós vamos ver que são expressões já conhecidas, e são expressões que já foram usadas por outras mulheres na Sagrada Escritura. Então, se formos ver, por exemplo, esta expressão bendita és tu entre as mulheres, no livro dos Juízes, no capítulo 5, versículo 24, Judite 13, 18, que fala que Judite é bem-aventurada, né? É bendita. Sabe o que ela fez, né? Ela foi a libertadora. Né? Sabe o que aconteceu, né? O que foi que aconteceu com Judite? Tu sabe que depois estas mulheres que aparecem aqui são praticamente heroínas, né? E aqui ela... Bora ler lá, né? Só isso. Não vamos ler outro não, que senão a gente vai se perder. Bora. Judite 13:18 diz assim: Judite leva para Betúlia a cabeça de Holofernes. Então, 18, né? Diz assim: bendita sejas, filha, pelo Deus Altíssimo, mais que todas as mulheres da terra, e bendito seja o Senhor Deus, Criador do céu e da terra, que te conduziu para cortar a cabeça dos chefes dos nossos inimigos. Foi uma heroína, Judite. Ela estava lá na festa e embebedou o Holofernes, né? Bebeu muito vinho, o porre. Ela chegou lá e deu, né, dois golpes, né? E separou a cabeça do corpo, né? Degolou a cabeça, tirou a cabeça do Holofernes e depois mostrou, né? É uma heroína, né? É aquela que liberta do inimigo. E quem é Maria? É aquela por meio da qual seremos libertos do antigo inimigo. Por isso é bendita, e bendito é o fruto, né, do teu ventre. E aqui eu lembro, por exemplo, uma expressão, uma vez passando nos canais, eu não sei porquê, né, mas passando, eu escutei alguma coisa, terço parei, né? Era um programa do R.R. Soares, né? E aí ele estava falando, não sei o que. E aí, segundo ele, né? Não sei também, pode ser que sim, porque o que mais tem é católico sem juízo, né? Um católico mandou uma pergunta para o pastor, né? Católico em dúvida faz o quê? Pergunta para o pastor, né? É a coisa mais certa a se fazer, certamente, né? Então você vai, né? Você vai e pergunta para alguém que quer te persuadir, você pergunta para ele, né? É que nem eu vendo celulares, né? E você vem me perguntar, esse celular é bom mesmo? Ah, claro, né? Claro, sou vendedor de celular, vou dizer o quê, né? É que nem colocar a raposa para tomar conta do galinheiro, né? Então, segundo ele, né? Disse, aqui temos a pergunta de um fulano de tal, não sei de onde mais mora, não sei o quê. É católico e quer me fazer uma pergunta, né? O que o católico, né, sem juízo, né, é o pior dos pecados, não ter juízo na cabeça, sem juízo, disse: pastor R.R. Soares, é correto rezar o terço? Ao que, né, o R.R. Soares disse: bom, se estiver na Bíblia, né, ele foi coerente com aquilo que ele acredita, né? Sabe que um protestante é, vamos dizer assim, eu não sei como é a palavra que a gente poderia dizer para alguém que é extremamente apegado à letra, não? Sem interpretação, né? É radicalmente apegado à letra, né? Sem nenhuma interpretação. Então, claro, ele faz jus, é protestante, ele faz jus àquilo que ele acredita, né? A letra, pronto, e acabou-se, né? Se depois da vírgula não tem mais nada, não tem mais nada, né? Então, ele disse:
Bom, fulana de tal, a minha resposta é: se estiver na Bíblia, não tem problema nenhum. Reze o terço, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono e o 10º. Né? E aí ele começou a mexer, né? Dizendo, não, porque não está nessa... Ah, é claro, ele falou isso com ironia, e depois começou a dizer, né? Não está na Bíblia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. É claro que não vamos encontrar texto nenhum na Bíblia. Se alguém encontrar, é porque está ficando doido da cabeça, né? Ah, tá aqui, olha aqui, meu Deus do céu. Jesus disse para os discípulos, leve o texto, não esqueça de levar o texto, né? É claro que não vai encontrar, isso é bobagem. Mas nós sabemos que a oração do terço, ela é parte da tradição da igreja, faz parte, nós rezamos, mas não é algo inventado. De onde você reza a Ave Maria? Porque o Papa Clemente disse que era para rezar a Ave Maria assim? Porque o Papa Bento XVI disse que se reza a Ave Maria assim? Não. Porque o anjo disse, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor está contigo. E Isabel disse, bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Onde está isso? Na Bíblia. E o pastor disse, porque se estiver na Bíblia, pode me mostrar que eu rezo o texto. Me deu vontade de ligar e dizer, então, pois, a partir de hoje, seja fiel no texto, né? Nunca pare de rezar o texto. Está aí, não é algo inventado. O que rezamos na Ave Maria? Como é que se reza uma Ave Maria? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Quem disse isso? O anjo Gabriel. Onde ele disse isso? Está lá. Lucas 1, 28. Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. Como é que continua a Ave Maria? Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Onde está isso? Está lá na saudação de Isabel, no versículo 42. Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. O que tem de inventado? Não é isso que você faz no texto? O que você faz no texto? Reza Ave Maria. O resto é uma petição, como qualquer um de nós pode fazer. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Você não pode rezar? Você não pode fazer nenhum pedido? O que são os mistérios do terço? Já pararam para pensar? O que são os mistérios do terço? No primeiro mistério gozoso, contemplamos o quê? A anunciação do anjo a Nossa Senhora. O que são os mistérios? Os mistérios são contemplação da vida de Jesus, que está no Evangelho. Quem inventou o Pai Nosso? Foi o Papa? Jesus. Senhor, ensina-nos a rezar. Rezai assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Como é que alguém tão habitolado às coisas e se diz tão apegado à letra, não é capaz de lê-las, pelo menos, já que diz que é a letra que diz? Como é? Por que aparece neste cântico de Maria? Maria faz então este canto. Minha alma engrandece ao Senhor, e se alegrou o meu espírito em Deus meu Salvador, porque olhou para a humilhação de sua serva. E Maria vai, a felicidade de Maria, a exultação do Espírito de Maria, é na verdade a exultação de sua fé. A fé de Maria leva a esta exaltação, exultação, porque a fé de Maria a fez compreender, esperar, acolher e ver se cumprir a salvação de Deus. É o que atesta a nossa amiga Isabel, dizendo, de onde me vem que a mãe do meu Senhor venha me visitar? No versículo 45, o que é que diz? Feliz aquela que creu, ou que acreditou, pois o que lhe foi dito da parte do Senhor será cumprido.
Feliz és tu, Maria, pela tua fé, que te guia, que te levou a esperar, que te levou a acolher e que te levou a experimentar a plenitude do cumprimento do que Deus tinha prometido. A fé. Por isso, o discípulo que se coloca a caminho nunca, jamais pode esquecer-se da fé. Deve ser esta fé que recebemos no dia do nosso batismo, pela ação do Espírito, que nos colocando a caminho, nos impulsionando para o caminho, nos faz esperar e experimentar em nós a salvação de Deus. Por isso, Lucas evoca todas estas mulheres, todas estas heroínas, para também atestar que Maria é a grande heroína, aquela da quem nós esperamos a salvação completa. Se o povo de Israel agradecia, ficava feliz durante longos tempos da história por causa destas mulheres que salvaram o povo de Israel, embora depois fosse de novo massacrado, agora o novo povo de Israel deve alegrar-se com João Batista, porque esta mulher traz a liberdade, a libertação definitiva. Nós falávamos de duas situações a vez passada, falamos muito de Maria na vez passada por conta que falamos do pão vivente descido do céu e lembrávamos que Eva é a mãe de todos os viventes e Maria é agora a mãe de todos os viventes, daqueles que nasceram pela água e pelo Espírito Santo. Por isso Maria, que também é a figura da igreja, e é a igreja a mãe de todos os viventes. Mas falávamos da questão da mãe de todos os viventes, a mãe igreja, que nos vivifica pelas águas do batismo, nos dá a vida pelas águas do batismo e nos nutre com o pão vivente descido do céu. Se um dia um anjo declarou que tu eras cheia de Deus, agora penso quem sou eu para não te dizer também cheia de graça, ó Mãe, cheia de graça, ó Mãe, agraciada. Se a palavra ensinou que todos hão de concordar e as gerações te proclamar, agora eu também direi: tu és bendita, ó Mãe, tu és bendita, ó Mãe, bem-aventurada. Surgiu um grande sinal no céu, uma mulher revestida de sol, a lua debaixo de seus pés, e na